onde há um filho, uma filha que são delinquentes. E os pais vêm sofrendo anos e anos e anos. E não só no âmbito evangélico, no católico também. E em muitos casos, por fora das igrejas, tem muitos pais que estão morrendo sem ver o problema resolver-se, porque o filho ou a filha são delinquentes. Agora, eu quero dar uma palavra de boa notícia para todos. Todos os casos de delinquência, por grave que seja, e por mais que mereça o peso da lei mais rigorosa de todas que possa existir no planeta, são resolvíveis pelo pastoreio genuíno de mentores espirituais bem capacitados e com autoridade na ciência e autoridade no espírito. Autoridade na área de uma alma sarada. Bem, todos vocês sabem que minha preocupação está em ajudar aos pais, aos mentores, aos discipuladores, aos professores e mestres e aquelas pessoas que exercem a curatela, cuidando de anciões, de pessoas idosas e também a tutela, aquelas pessoas que cuidam de crianças. Toda a minha preocupação e o trabalho que estou fazendo está focado em ajudar a esse tipo de pessoas. Em outras palavras, pessoas com certa autoridade de formação de outras pessoas. E não estou falando de paternalismo, não. Paternalismo é um problema social. É uma espécie de ditadura antiga. Não quero editá-lo, não tenho intenção em voltar a levantar a bandeira do paternalismo como muitos pais até o dia de hoje defendem. A maioria já se dá por vencida, porque a modernidade obriga a que haja uma mudança de conceito e de observação, uma mirada distinta para com os alunos, os dependentes, os mentoreados, os filhos. Vocês devem ter sabido de um autor famoso que gerou o questionamento neste sentido no mundo todo. É um brasileiro chamado Paulo Freire. Ele escreveu vários livros, principalmente o mais importante de todos os livros é sobre o oprimido. E muitas pessoas criticam o livro deste senhor, deste autor, e muitas pessoas também perseguem essa posição dele como uma posição, um posicionamento que leva as pessoas a se sentirem vítimas e não a se superarem. Maiormente aquelas pessoas que são fanáticas pelo mérito e dizem não, todo mundo tem que se esforçar e é assim que se chega ao sucesso, ao êxito. E não é bem assim, não é bem assim. A história da humanidade mostra que tem muita gente que tem méritos e não chega lá em cima, no ápice da fama do poder, por questões de politicagens. E também tem muitas outras pessoas que ficam lá embaixo, tendo toda a capacidade e a dedicação por chegar longe e não chegam. Há muitos fatores que impedem que as pessoas tenham um progresso
intelectual e também para com o trabalho ou a profissão que vão desenvolver. E, portanto, eu diria que a tese levantada por Paulo Freire é uma tese justa, uma tese que tem muito sentido, embora ele tenha uma inclinação filosófica a favor de um lado da política. Isso provavelmente não se possa negar respeito a esse autor. Porém, o questionamento levantado por ele e os argumentos que ele defende para mostrar que como os políticos, os poderosos, dominam através da massacre da intelectualidade dos outros e aquele empecilho que colocam politicamente sobre as pessoas para que não estudem ou não tenham as liberdades e os recursos necessários para aprender e subir na vida. E aqueles que sobem normalmente se autojustificam, mesmo que eles tenham roubado livros, roubado tempo, enganado nas provas, feito um monte de coisa errada, mas eles vão defender que eles chegaram lá por esforço próprio. E sabemos que nem sempre é assim. Eu não estou defendendo nem a uma posição, nem a outra posição contrária. Estou simplesmente lembrando a todos vocês, a todo aquele que me ouça e queira parar para pensar um pouquinho da importância do mentor, daquele que está na frente para ajudar a outras pessoas inferiores, entre aspas, em algum sentido, principalmente no sentido do saber. Porque quando a gente sabe menos ou não sabe de um determinado assunto, realmente nesse ponto a gente é inferior. Isso não significa que estou abogando a favor de a subestimação da pessoa. Não, a pessoa pode continuar sendo uma grande pessoa, mas o importante é, no nosso caso agora, que tenhamos em conta que as pessoas que vêm para outros ensinarem-lhe alguma coisa são, nesse ponto que não sabem, inferiores. E, portanto, deveria haver um respeito para com aquele que vai ser o mentor, o professor, o mestre, o pastor, o padre, o que exerce a curatela ou que exerce a tutela sobre aquela pessoa que vem pedindo socorro ou interessada em aprender e superar na vida. E pouco se olha a esse lado. Talvez seja pela influência do livro de Paulo Freire. Talvez sim, talvez não. Em alguns ambientes, esse livro tem feito realmente um efeito poderosíssimo de transformação social, seja para bem ou para mal, porque em todos lados tem gente que se aproveita de grandes acontecimentos ou eventos da vida e da história para se basear naquilo e defender alguma sem-vergonhice. Em todos lados isso acontece, em todas as épocas também. Mas eu não estou para defender os pais, os tutores, os mestres, professores, os que fazem curatela ou tutela, os padres e os pastores, que já mencionei, não? Tá. Mas eu não estou para defender eles como superiores, massacrando, diminuindo, subestimando e até pretendendo instalar que os que vêm para aprender tenham que calar a boca, não questionar e não reagir, não opinar, não se rebelar, nada disso. Não.
minha intenção não é fazer esse tipo de peleja filosófica e contenciosa, porque não vai levar a nada. Porque, maiormente nos dias de hoje, até aquele mais analfabeto é muito digno. As pessoas têm algum tipo de formação, ainda que não seja mais que a experiência, mas já a experiência é muito válida na maioria dos casos. Mas toda pessoa que está para ensinar e guiar outras pessoas, elas sofrem abusos, muitos abusos, tanto dos seus mentoreados, filhos, discípulos, alunos, como ou pessoas a seu cuidado, como também sofrem abusos de outras pessoas que não têm nada a ver com aquele relacionamento, com ambas as partes da questão agora. Muitos não têm nada a ver, mas eles estão prontos para acossar as pessoas que pegam um pouquinho de grito em favor da defesa e o respeito para com o pai, para com o pastor, para com o professor. Vou mencionar estes três somente porque eu quero ficar um pouquinho neste ponto. Quando alguém defende um pastor ou o pastorado, hoje temos tantos casos de falsos pastores e de pastores que têm cometido crimes e até delitos, que muita gente menospreza aos pastores em geral, colocando todos eles na mesma bolsa, no mesmo saco, sem respeitar que o ser pastor é um chamado divino e é uma profissão que se estuda para isso. Alguns não estudam, por isso são falsos, porque o falso ele vai procurar figurar como pastor, passando por alto os requisitos necessários e fundamentais para chegar a ser pastor. Mas, na maioria dos casos, e os verdadeiros pastores, eles estão para servir e ajudar a pessoa, e de fato são pessoas capacitadas e preparadas como para ajudar com o bom coração que têm e a formação espiritual que recebem àquelas pessoas que realmente queiram ser ajudadas. Também, por causa de que há pais ditadores, pais abusadores dos filhos, da esposa, pais muito ruins, pais que fazem coisas, cometem crimes horrendos. Então, muitos estão na posição de rechaço radical para a obediência aos pais. Não, porque conhecemos vários casos de pais ruins, isso não é nenhuma autoridade, não é um fator autoritativo para que a pessoa diga, eu não preciso de pai. Não. Toda pessoa, quando nasce, já nasce de pais. Não nasce de outra maneira, mas nasce de pais. Não nasce de dois parceiros somente porque há empatia entre os dois e convivem. Não. Nascem de pais. Então, já as crianças necessitam, desde muito cedo, aprender que elas dependem, em alguma medida, de um homem e de uma mulher. Logo, necessitam deles para ser ensinados no progresso do seu crescimento. Logo, vai precisar deles para conselhos e orientações em coisas mais complexas, como namoro, noivado, casamento, um emprego, um trabalho, um relacionamento, uma amizade com alguém que talvez os pais não queiram por alguma razão.
e também por quem votar e que profissão seguir. Em tudo isso, os filhos vão precisar dos pais. Tarde ou cedo, em alguma ocasião, vão precisar. E sempre precisam, desde pequenos, porque é, de fato, uma questão natural. Então, não podemos nos divorciar dos pais com aquela atitude de que eu não preciso de pai, porque eles são ruins comigo, então eu não preciso. Tarde ou cedo, a prescindência de um pai e de uma mãe, ou seja, o abandono e rechaço daquele pai e daquela mãe, vai trazer consequências psicológicas e espirituais na vida dos filhos, tarde ou cedo. Há uma marca, uma situação em que os adolescentes e jovens vão crescer com certas dificuldades e patologias e vão piorar em muitas inclinações biológicas, em muitas atitudes que estão trazendo do DNA, em muitos conceitos que estão na sua estrutura cerebral, sem querer. Eles vão piorar com o tempo por rechaçar a pai e mãe. Isso está escrito nas estrelas, por dizer de uma maneira figurada, que isso é imborrável na consciência de todo ser humano. Aquele que rejeita o pai e a mãe deliberadamente, sem pensar, sem meditar e levar a sério a decisão que está para tomar, se trai a si mesmo, a si mesma, essa pessoa. Se prejudica a si mesmo. Então é importante que pense em tudo isso antes de tomar uma decisão. Mas, pelo outro lado, está o pai que tem problemas que justifiquem suas deficiências. Já vamos ver mais adiante. Mencionei o pai, mencionei o pastor. Ainda podemos mencionar os professores ou mestres. Eu sei de muitos professores ou mestres ou mestras muito sacrificiais, muito sacrificadas, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas com uma vocação extraordinária, pessoas que realmente amam sua profissão e seus alunos e que dão a vida por ajudar as pessoas. Não obstante, não têm reconhecimento mínimo do Estado por meio de um salário digno, que isso seria o mínimo reconhecimento para com os nossos professores e mestres. Mas é muito mais o que eles merecem, muito mais que um salário digno. Eles se merecem respeito em aula, respeito fora da aula. Eles se merecem honra dos alunos, se merecem muita coisa boa que os alunos podem oferecer a seus professores e mestres. Claro que pode. Eu lembro quando eu estava na escola primária, eu tinha esse desejo tão forte de mostrar para os meus professores o quanto eu os amava. Alguns deles precisavam uma libertação espiritual. Eu estou lembrando de uma professora por um caso e de outra professora por outro caso. Mas também quero dizer claramente, desde já, no ponto que eu vou desenvolver mais à frente, que muitos professores e mestres têm problemas não de se envergonhice, não de maldade, não têm problemas de má índole para com os alunos, senão que têm problemas psicológicos
e problemas relacionais na casa ou na família, que os leva a chegar ao momento da aula em conflitos interiores que muitas vezes eles escondem por amor aos alunos e também porque eles sabem da distância de conhecimento e de capacidade de resolver seus problemas entre eles, os professores e os alunos. Eles conhecem essa distância e por isso eles preferem calar a boca. Mas muitas vezes estão dando aulas com um tremendo trauma, com uma tremenda dor no coração, com um desejo enorme de se largar a chorar. Mas tem que sorrir diante dos alunos para amá-los e transmitir o que deve transmitir para ensinar de melhor para os alunos. Então, nós devemos ter muito cuidado enquanto a como tratamos, se eu sou aluno, como tratamos aos nossos professores e mestres, mas além disso, devemos ter uma intuição adequada em cada um de nós, desde criança, por que não? Para vermos como podemos nos aproximar de nossos professores e em alguma maneira, ou de alguma maneira e em alguma medida, fazer que eles sintam amor. Não faz falta que eu, com 14 anos, e um professor com 60 anos, eu chegue até ele e pergunte alguma coisa íntima para ele. Não, não faz falta e seria inadequado, claro que sim. Seria inadequado que houvesse esse atrevimento, por dizer de alguma maneira, por assim dizer, do aluno de 14 anos para com o seu professor de 60. Mas esse aluno tem que ser inteligente, tem que chegar para perto dele e mostrar um carinho, de alguma maneira, talvez com uma simples pergunta. E com essa simples pergunta, e que esse aluno possa ficar olhando para o seu professor com ternura, com amor, com compreensão, até mesmo com silêncio, vai falar grandes coisas, grandes verdades, vai falar desde o seu coração a esse professor e com certeza vai ajudar a sarar a dor que ele esteja sofrendo naquele momento. Então, os alunos podem também ajudar. Mas já vamos chegar a esse ponto enquanto aos abusos que muitos deles sofrem. Mencionei pastor, mencionei mentores e mencionei professores. Agora, então, vamos ver como há conflitos para que os professores, os pastores e os mentores tenham dificuldade de comunicação ou estejam se comunicando corretamente com os seus dependentes, mas não estejam sendo bem compreendidos nem bem recebidos. Não está vendo a resposta que esse pastor, que esse pai, que esse professor espera de seus dependentes. Não está vendo. E ele fica triste, porque ele está querendo chegar ao mais profundo da alma dessa pessoa, dessa criatura de Deus que ele tanto ama, mas não consegue. E quero que você saiba que muitas vezes eles estão sendo injustiçados por falta de compreensão e solidariedade do dependente. Falta de percepção espiritual e psicológica. Falta de boa índole do dependente. Mas como ele está para ajudar a mudar essa vida, levar transformação para essa vida, é natural que tanto o pastor como o pai ou a mãe,
e o professor, a professora, deem sua vida por mudar outra vida. Não só ensinando matemática, não só ensinando a trabalhar, não só ensinando a ser honesto, senão também abrindo seu coração e buscando de alguma maneira chegar a descobrir o sofrimento do dependente, a deficiência do dependente, onde está o segredo para essa má índole no dependente. Ele está quase sempre, os bons pais, bons pastores e bons professores e boas professoras estão quase sempre dispostos a dar sua vida pelas pessoas que dependem deles, sim. Mas, e estes dependentes, ou as pessoas de fora, serão capazes de compreender a um padre, a um pastor, a um pai, a uma mãe, a uma professora, a um professor, quando está de má cara ou de má rosto, ou com um rosto como de raiva ou de tristeza, ou de que amanheceu com o pé esquerdo, como se diz? Será que alguém de fora, será que um político, será que uma pessoa rica, com bens materiais abundantes, vai entender e compreender o coração deste pastor, deste pai, deste padre da Igreja Católica, de uma capela lá, de uma paróquia em um povo muito pobre? Será que alguém vai compreender este homem? Será que alguém vai compreender a esta professora, a este professor, a esta mãe, que sem palavras está servindo, mas por dentro está destruída ou destruído e não consegue estar interiormente de pé, porém tem que estar por amor aos seus dependentes? É muito difícil. Por quê? Porque existem conflitos. Os conflitos, que já vamos ver vários tipos de conflitos, que eu vou mencionar os que me vieram à cabeça no meu análise psicológico, sociológico e ministerial cristão, pela experiência também. Me vieram alguns pontos, creio que 7, tipos de conflitos, mas há mais tipos de conflitos. Vou mencionar alguns e você vai me ajudar a penetrar em cada um deles sutilmente, refletindo com humildade, com amor e com desejo de aprender algo e nos adequar melhor para poder ser melhores pessoas e compreender aos demais. Tipos de conflitos, então. Eu dizia que o problema da falta de compreensão, da falta de solidariedade e da existência de abusos e de maus tratos e subestimações destas pessoas, que eu estou tomando, por exemplo, apenas 3, mas tem mais pessoas com outras pessoas a cargo. E agora, depois de falar de abusos e de solidariedade, vamos ver quais são esses conflitos que levam a outras pessoas a fazerem abusos ou serem solidárias ou não serem. Quais são esses conflitos? Primeiro tipo de conflito: épocas diferentes. Aquela pessoa que tem pessoas a cargo viveu uma época diferente das pessoas que dependem dela. Isso cai de maduro. Isso quase sempre, a não ser que seja uma escola de adultos, onde vão somente adultos e o professor também é adulto ou até mesmo mais jovem que a maioria dos alunos. É uma exceção, mas a maioria dos casos, aquela pessoa que está sendo coberta, protegida, ajudada, cuidada, guiada, ensinada,
sempre é mais jovem que os mentores, padres, pais e professores. Portanto, normalmente, aquele que tem pessoas a cargo tem vivido uma época muito diferente da atual. Imagina, do jeito que o mundo circula velozmente e que as chamadas épocas, classificadas como medieval, antiga, a patriarcal, creio que a mais antiga de todas, a época moderna, se fala da época pós-moderna. Imaginem vocês, já estamos falando em época pós-moderna. E qual será o nome da próxima? Época contemporânea. Todas elas, inclusive a moderna e a pós-moderna, estão em desfasagem. Estão ficando para a história. Estão caindo pelo desuso e a sua validade no dia de hoje. Cada época envelhece mais rápido, porque o mundo está correndo muito velozmente. Uma maneira de dizer mais nada. Haveriam outras formas de explicar. Mas não estou aqui para complicar a questão da evolução do mundo, não. Não é esse meu interesse agora. Tudo está velozmente mudando. Agora bem, quando você hoje vai para a escola, hoje, seja que você tenha 14 anos, este outro tenha 18, este outro tem 30, esta outra pessoa tem 50, e ainda esta outra pessoa tem 60. Todas elas estão em algum tipo de escola estudando. Mas seu professor tem 35 anos. Vocês acham que essa pessoa de 35 anos absorveu toda a tecnologia moderna e é a mais atualizada de todas? Pode acontecer que sim, como pode acontecer que esteja tremendamente atrasada em muitas áreas. E também pode acontecer que, em relação a outros professores ou mestres, ou padres, ou pastores, essa pessoa de 35 anos, seja considerada uma neófita para o ministério, para a função de professor ou de mentor, porque mesmo que tenha curso em coaching, ou de mentor, ou de pastor, ou para padre, mas tem 35 anos, filho de rico, nunca sofreu, não sabe o que é a vida. Claro que haverão professores e padres e pais e mais professoras que vão subestimá-lo dizendo: ele não sabe o que eu sei, ele não viveu o que eu vivi. Claro que sim. Também, por outro lado, nossa juventude de hoje, maiormente, seja com 35 anos, até com 20, com 18, muitas vezes até com 14. Imagina se não seria assim uma pessoa de 30 anos. Hoje, se consideram saber tudo, tudo, diante dos pais e dos avós. Elas têm uma atitude prepotente, altaneira até, como desafiando que elas sabem, mas eles são velhos, que aprendam a se sujeitar a elas, porque elas sabem mais, estão atualizadas, e eles não. Também existe isso. Então, os conflitos por épocas diferentes
são diversos. São diversos, em diversos graus, em diversas dimensões e profundidade. E depende muito de quem é quem, porque existem filhos amorosos, respeitosos, alunos respeitosos, alunos que estão para aprender. Não se importa que seu professor... Eu tive professores mais jovens que eu. Eu não me importava que ele fosse um menino ao lado de mim. Eu queria aprender. Então, se o aluno ou o dependente qualquer seja filho, seja mentoreado, seja discípulo, seja lá o que for, é dependente, é uma pessoa sendo cuidada por outra, pode ser um jovem de 20 anos, mas com problema físico, ou um homem de 35 anos com enfermidade de Down, e um professor de 18, qualquer seja o aluno, o dependente, diante deste professor tão jovem, deve querer aprender, deve querer superar, prosperar na vida, e não olhar para as diferenças por épocas vividas e por idade. Isso deveria ser em todos, mas muitas vezes não há isso. Por isso é importante estarmos atentos a esse tipo de conflito. Seja que o que está como superior, como exercendo uma paternidade, um mentoreado, uma profissão, uma posição de patrão sobre aqueles mais jovens, ou vice-versa, que o professor, aquela pessoa que tem pessoas a cargo, seja mais jovem e aquele dependente seja muito mais velho. Pode ser uma coisa ou a outra. Em ambos os casos, o conflito deve ser estudado e considerado e dialogado para se resolver as diferenças. Talvez nunca vamos mudar essas coisas entre um e outro. É muito provável que nunca vamos mudar. Eu lembro, eu tinha o meu tio José Juvenal Aranda, que foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus e de todas as igrejas evangélicas na província de Corrientes, na Argentina. Primeiro pastor autóctono, porque o primeiro pastor na província de Corrientes foi um brasileiro chamado João de Quadra. Porém, autóctono foi meu tio. O meu tio José Juvenal Aranda, nós chamávamos tio Juvenal, ele falava muita coisa do tempo passado dele, de sua juventude e do futuro também. Ele lia muitíssimo e se informava. Naquela época não havia nem televisão, quando ele era jovem. Ele se informava por revistas e recortes de papel, de jornais que ele ia acumulando. O quarto dele estava cheio de papéis e revistas de todo tipo. E ele aprendeu muitíssimo sobre o futuro. E naquela época, que faz muitos anos já que ele faleceu, não sei bem que ano mais ou menos, na década do 80 foi que ele faleceu. E ele falava coisas que hoje, recém, são realidade. E ele falava que se planejavam aquelas coisas, muitas delas ocultamente. E ele descobria, ele investigava, ele estava muito informado do futuro. Então, as pessoas, cada uma na sua época,
tem de lembrar coisas do seu passado que os mais jovens desconhecem. Mas também os mais jovens comumente não querem reconhecer que não conhecem e não querem ouvir nem aprender da experiência dos outros, porque eles conhecem a tecnologia. Então eles acham que se eles estão no nível das coisas muito mais avançadas, é porque aquelas coisas não vão precisar mais. Seria perder o tempo. Mais ou menos isso era o que eu pensava, e eu não gostava que ele me falasse do seu passado. Eu dizia, tio, o senhor dá muito valor à experiência. E como é que as pessoas com tal experiência são mentirosas, roubam, fazem isso, fazem aquilo? Então, onde fica o benefício da experiência? Eu falava assim com ele, rejeitava que ele me falasse da experiência. Então, a diferença de épocas em que cada um viveu, tanto aquele que tem pessoas a cargo como aquele que depende de outras pessoas para ser ensinado, guiado, cuidado, protegido, tudo isso, essas diferenças devem ser resolvidas. E não se pode resolver. Como é que você vai resolver a experiência dos outros? Não pode apagar. Mesmo que abrisse a cabeça dele, tirasse o cérebro dali e colocasse outro. Mesmo que arrancasse o pensamento da pessoa e pudesse colocar outros registros. Não tem como. Não temos como anular a experiência. Mas também as pessoas que têm a experiência do passado não têm como anular o que os mais jovens conhecem de tecnologia. Quem conhece, quem incursionou na tecnologia, nas TIC, tanto das comunicações como as outras tecnologias, qualquer tipo de tecnologia, não temos como mudar. Se a pessoa hoje sabe e maneja essas coisas, e maneja bem, é porque estudou ou se informou de alguma maneira. Então não temos como resolver. Mas então vamos ficar de braços cruzados e dizendo, tá, então se existe essa possibilidade de não resolver-se nem com diálogo as diferenças de gerações com diferentes experiências, então que eu vou me preocupar? Eu vou tentar impor a minha. Não, não é por aí. Não é por aí. Eu disse que não tem solução e capacidade de mudança o que já se experimentou ou já se estudou. Mas sim podemos nós mudar. Essa é a grande diferença. Mudar de atitude, mudar de expectativa, mudar de como manejar os conhecimentos, de como nos relacionar. Tudo isso dá para mudar. E quando eu começo, seja mais jovem, eu dependente ou mais velho por ser o cuidador, o discipulador, o pastor, o mestre, quando eu começo a minha mudança, sem esperar que o outro faça a mudança no seu interior, eu já tenho 50% do problema resolvido. E sou exemplo para ajudar ao outro a que mude. E completemos o caminho da reconciliação e do entendimento e da solução do conflito. Para isso, alguém tem que começar.
E sabe que pode começar o dependente tranquilamente? Pode. Em alguns aspectos, eu tenho que calar a boca e deixar que meus filhos falem de tecnologia. Embora eles me acusem que eu estou fazendo errado, porque eu sou cômodo, porque eu espero deles, porque eu não gosto de ler. Mentira, esse problema não existe entre nós. E eles sabem muito bem que eu leio demais, sabe? Estudo e me preparo constantemente. Mas estou dando como exemplo. Mesmo que os filhos tenham seus argumentos, mas e mesmo que por vezes nos ofendam aos pais, aos mentores, nós temos que ser humildes para ouvir naquilo que não sabemos. Ou que aparentemente sabíamos, mas parece que eu terei que escutar algo novo. Não vai ser que eu esteja equivocado. E sabe que estava? Estava equivocado. Era só parar para ouvir e descobrimos que realmente estava equivocado. Ou pode acontecer tudo o contrário, que seja o dependente que necessite ser corrigido, necessite escutar, necessite respeitar ao outro e necessite alguma mudança. Assim que isso é flexível e circulatório, vai e vem. Por vezes é um, por vezes é outro. Então tem que haver essa humildade para as mudanças em cada um dos interlocutores entre aquele que cuida e aquele que é cuidado, por dizer em uma maneira mais ampla. Outro tipo de conflito, por nível de educação. Quase que implícito no item anterior, no tipo anterior. Mas vamos fazer uma pequena distinção. O tipo de educação tem muito a ver. Porque eu não estou dizendo instrução, senão educação. Por exemplo, o meu pai, já tenho falado várias vezes do meu pai. Não tenho conflito com ele. Já foi embora todos os conflitos. Já perdoei ele, ele talvez já tenha me perdoado, mas ele já está com Deus no céu. Já foi promovido aos céus. Assim que está bem ele, bem melhor que eu. Mas veja a diferença. A educação dele, ele vem de duas famílias vinha de duas famílias muito pobres. A família Aranda era de origem libanês e já chegada a época em que ele ia nascer, brasileira. E ele nasceu no Brasil. Então, ele tinha muito dos brasileiros e dos libaneses, principalmente libaneses, cabeça dura, viu? Com todo respeito. Eu tenho amigas, não tenho amigos libaneses. Respeito muito, mas tenho visto e lido bastante e descoberto no relacionamento com muitas pessoas do Líbano que realmente tem um distintivo nessa questão do aprendizado. E meu pai, ele tinha essa origem brasileira, libanesa, dos Aranda. E por outro lado, ele tinha o DNA dos Cáceres, de cuja linhagem veio o general Isidro Bonifácio Cáceres, que era primo do meu pai, que foi chefe do exército argentino. Eu não tenho nada contra o general, que também já partiu. Não tenho nada, não vou manchar a ninguém por má índole, porque eu não tenho esse costume. Não vou falar por falar. Eu tenho meus prejuízos, se alguém quiser dizer que é prejuízo, mas para mim são convicções que os
militares é um povo bem difícil de tratar, por causa da doutrina militar e por causa do ambiente em que do ambiente da hierarquia, em que o de baixo tem que obedecer e calar a boca. Sempre. Então, eu não digo que seja por ADN da etnia, ou da raça, ou da origem, senão por causa da própria doutrina militar e o ambiente, como é criado aquele ambiente em que eles se movem. Eu creio que é por isso. Mas, deixando de lado minhas convicções, os Cáceres tinham problema de traumas, muitos traumas. Traumas de pobre, e eram extremamente pobres. Extremamente pobres. E havia entre eles uma educação muito violenta. Muito violenta. Todos os Cáceres que eu conheci eram assim. Educavam seus filhos na base da porrada mesmo. Todos eles. Então, esse é um tipo de educação. Quando eu saí de debaixo da paternidade do meu pai, já fui homem e logo já casei e já estudava e já me dava volta por conta própria por aí e me mantinha como pudesse sozinho, sem nenhuma ajuda dele. Então, quando tive essa independência, eu me propus nunca ser desse tipo de educação para com os meus filhos. Nunca passar a mesma classe de educação no meu exercício de pai dos meus filhos. Procurei sempre, me cuidei muito e por vezes aparecia. A diferença ou nível de educação estava em mim. Mas aí vinha o contrapeso, que era o nível de instrução. Ir à escola, ler livros, estudar, ouvir os professores, os mestres, prestar atenção em pessoas com educação, com instrução, que sabem, que conhecem, anotar, registrar, saber ouvir, saber obedecer em todos os ambientes, ser coerente em tudo, procurar ser coerente em tudo. Chega uma hora que a instrução vai substituir a educação, se a gente quiser. Se a gente ama aquela educação e diz, não, é na porrada mesmo, então eu vou fazer a mesma coisa com meus filhos. Então, não há instrução que valha. Mas eu creio que a instrução tem um grande valor, um grande poder de transformar e de superar a educação se a pessoa realmente tem um bom DNA, uma atitude boa, uma intenção boa e um desejo de melhor para os seus filhos e não de reproduzir nos seus filhos o que ele é. Não. Por amor de Deus, eu venho dessa pobreza e dessas porradas, dessa dureza, dessa severidade, que o meu pai, sabendo que eu lia muito a Bíblia e amava a Bíblia desde criança, ele agarrava aquele reio, aquele látigo e dizia, te humilha, filho. Tu sabe que a Bíblia diz que aquele que se humilha será engrandecido por Deus, te humilha. E eu estava sendo criado na porrada a humilhar-me, a me humilhar, não de boa maneira. Era uma maneira violenta e absurda. E quando eu tinha que confessar algo, eu lembro que ele surrava a gente e dizia, confessa, confessa, tu sabe que mentiroso não entra no céu. E tu sabe que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando.
Portanto, confessa. E batia em mim, e batia para eu confessar. E eu confessava desesperado. Aí que ele vinha com mais vara e dizia: agora que eu sei, agora tu merece esta paliça, esta surrada, tu merece. Não, por favor, eu vou passar isso para os meus filhos. Quando eu comecei a ter filhos e tive com minha esposa 3 filhos, tivemos. Não, é a coisa mais preciosa que temos e vou cuidar deles até a minha partida com muito amor e carinho e com muito respeito. Então eu vou mudar e fui mudando e graças a Deus tive uma transformação total nessa área, total, total, tão grande a minha transformação que até eu vejo coisas erradas nos filhos e eu fecho a boca meses e meses e anos. E é muito raro que eu fale para corrigir aquilo. Tenho que buscar muito a ocasião e de uma maneira muito, muito educada e muito sutil, que não necessariamente tenha que relembrar o erro dele. Isso é muito válido, sabe? Muito válido. Então, esse é outro nível de conflito, o tipo de conflito, pelo nível de educação. Também temos conflitos pela economia. Tem pais que ganham toda a vida melhor que os filhos. E tem filhos que ganham, quando chegam a uma certa idade, ganham muito melhor que os pais. E tem muitos outros casos em que, em extrema pobreza, desde ali, tem que conviverem e repartir o pão que há, e tem que haver uma solidariedade, um entendimento no uso e na administração das coisas. Tanto no uso da luz, para que haja economia e seja um uso com uma boa mordomia, como também na administração de quando há um ganho grande ou há pouco dinheiro. Em qualquer caso, há um grande conflito nas casas por causa do dinheiro, seja quando há muito, como quando há pouco. O dinheiro sempre vai gerar problemas, mas é uma bênção. Então temos que estar atentos a lidar com esses problemas em uma maneira sábia, que eu não vou desenvolver nenhuma técnica agora, mas eu cheguei a estudar e a encontrar dentro da Bíblia 64 princípios que são potáveis de ser praticados. São. Eu não sei se pratiquei todos, mas acostumo viver o que prego e ensino, e acostumo ensinar e pregar o que vivo. Assim que é muito provável que eu tenha praticado a grande maioria desses princípios. Não obstante, pratiquemos ou não os princípios para um bom relacionamento por questões ou problemas e conflitos de dinheiro em casa, ou na aula, ou no relacionamento, haja um bom entendimento e uma boa administração e uma solidariedade ou não, o certo é que o problema existe. Havendo dinheiro ou não havendo dinheiro. Existe o problema perenemente. Sempre. Ele está ali. E quando ele não aparece, é só dar uma brecha ou falar uma palavra e que ele vai aparecer. De imediato. Porque ele se presta para ser um instrumento de manipulação. Então, dependendo do ADN, ou DNA, ou a índole, ou a atitude, ou o coração da pessoa, pode aparecer um monte de maldades em questão de minutos por causa de uma palavra. Por isso que é um dos tipos de conflitos mais difíceis de ser resolvidos. Mas existem muitos métodos para resolver completamente esse tipo de problema.
Temos os conflitos por eleições religiosas diferentes. Eu já tenho dito em muitas ocasiões, e escrito também, que eu dizia para os meus filhos que eu educava eles para a liberdade. E me lembro em um caso muito pontual, que eu também já contei, mas agora não vou contar. Nesse caso pontual, o meu filho do meio, quando chega em casa, eu estava assim e olho para ele e ele me olha e fica em silêncio, assustado, me olhando, porque viu que eu estava com uma cara muito estranha. E eu disse: você quase me matou, filho. Eu disse: o que aconteceu? Disse ele. E eu disse: como tu vai ir numa casa lindante com as favelas, um lugar muito perigoso, de fama de muito perigo. Mas eu nunca vivi lá, assim que não posso dizer que é verdade ou é mentira. Mas eu falei para ele assim, e eu disse: tu vai para lá e não vem, já é meia-noite, recém está chegando de volta? E ele voltou da onde estava entrando, da porta que entrava, voltou até a cadeira que eu estava sentado, veio bem pertinho de mim e levantou o dedo assim. E disse: pai, você já passou todo o tempo que tinha que nos ensinar e nos educar. Se você nos ensinou as coisas erradas e nos educou de maneira errada, agora já é tarde. Agora, se você fez tudo certo, você não tem por que ficar preocupado por mim. Esquece que eu vou me cuidar e Deus vai me cuidar. Pronto. Matou a cobra e mostrou a vara. Tremendo, tremendo. Foi impactante na minha vida e isso mudou minha atitude para com os filhos. Porque a gente, como pai, como mãe, mesmo que se proponha certa forma de educação, acaba violando suas próprias normas por amor aos filhos. E também os professores, os mestres e mentores, enfim, todos violamos nossas regras em determinados momentos e circunstâncias. Mas então, os filhos devem ser livres para escolher. O que eu também sempre disse, que os meus pais não me deram nada material como herança. Nada, nada, nada. Minha mãe era uma mulher extraordinária em tudo. Mas ela não precisou. Ela era costureira, profissional. Era talvez a mais famosa profissional de costura na cidade. Impressionante o testemunho dela nessa área. Ela, para o carnaval, fazia monte de vestidos, de adornos e enfeites e coisa arada aí que eu nem sei o nome. Ela fazia monte de trabalhos, meses e meses e meses, cobrando bem, naturalmente, para os carnavais. Ela era muito inteligente, mas ela não fez o meu traje para casamento. Mas não fez não porque ela não quisesse fazer, nem porque ela não lembrasse, não. Felizmente ela lembrou. Ela me perguntou somente, porque talvez nem tinha o tecido, não tinha dinheiro. Se ela fosse fazer o traje, ela ia comprar mesmo que fiado o tecido, ia fazer, com certeza. E ia pagar direitinho, porque assim eram eles. Mas ela me perguntou: filho, e com que roupa tu vai casar? Tu não tens roupa para casar? E eu disse: minha irmã Nina e minha irmã Adela já me prometeram que elas vão comprar o traje na casa Sportsman, uma loja só de homens que havia na cidade. E assim foi. E minha mãe ficou muito feliz. E esse foi o traje que eu ganhei para o meu casamento. Mas eles não me deram nada. Meu pai também não me deu nada. Nada material. Mas, pelo menos,
E minha mãe com uma irmã minha, uma ou duas irmãs, essas mesmas duas que me deram o traje, elas viajaram muito longe para estar na festa do meu casamento. Tenho fotos e eu não esqueço dessas atitudes de amor tão lindas. Mas o que eles me deram definitivamente foi Deus. Eles injetaram Deus em mim. Eles nunca me disseram, olha filho, não tem que fumar, não tem que ir ao baile dos mundanos. Eu sei que eles tinham essa doutrina em sua igreja. E os meus irmãos mais velhos deixavam a igreja porque queriam provar ao mundo. E então todos eles abandonavam a igreja. E eu fui o único que nunca abandonei. Mas também eles, desde muito cedo, injetaram Deus em mim. Foram sábios. Deve ser que, pelos seus fracassos anteriores, eles disseram, bom, agora não tem jeito, vamos dar só a Deus, vamos transmitir a fé em Deus, e acabou, vamos esquecer. Eu não sei se eles pensaram assim, mas eles nunca me disseram que eu era filho deles, que era de Deus e que, portanto, devia fazer isto, aquilo e aquilo. Nunca. Eles esperavam que eu fizesse as coisas retas, porque eu lia muito a Bíblia, mas não porque eles me ensinavam as coisas. Eles não reclamavam isso de mim. Enquanto que depois veio dois varões mais novos que eu. E já eles se desviaram dos caminhos de Deus tranquilamente. Foram conhecer o mundo. Viveram no mundo aí, pecando todo tipo de pecado. Quando já o corpo deles já quase não servia mais, de tanto pecado, lembraram de Deus. Enquanto isso, eu estava em Deus, caminhando em Deus, namorando Deus, vivendo com Deus, amando Deus e levando a esse Deus maravilhoso para milhares de pessoas. Então, temos uma história muito diferente entre eles e eu. Mas estou falando de que os filhos, os mentoreados, os discípulos, todos eles, os alunos, podem ter outro Deus, outra religião, outra fé. Nós não podemos impor nossa fé na vida deles, uma religião propriamente, melhormente. Uma religião não podemos impor. Agora, em todo caso, se é uma fé genuína e sincera, podemos falar de nossa fé, mas nem sequer sendo uma genuína fé, temos o direito de impor. Não há esse direito. Temos que saber comunicar. E os meus pais me comunicaram Deus e mais nada. Eu sou feliz por isso. E eu passei isso para os filhos, porque essa parte era boa. Então eu disse para eles, eu educo vocês para a liberdade. E levei eles a Deus. E eles me surpreenderam de como amam Deus e seguem a Deus sem que eu esteja controlando eles e pedindo eles, procure uma igreja, busque de Deus, ore, coloque esse problema seu em oração, busque de Deus. Não, eles têm sua Bíblia, eles leem a sua Bíblia, eles têm sua igreja, eles têm devoção, eles têm uma vida cristã, eles estão educando meus netinhos nos caminhos de Deus. É maravilhoso tudo o que está acontecendo na minha família. Mas por quê? Porque eu respeitei, mas muitos que têm pessoas a cargo não sabem como respeitar. Eu tenho muitas experiências nisso e posso ensinar e posso comunicar princípios fáceis. Só que papai, mamãe, pastor, professor, professora, mentor, vocês têm que amolecer a cabeça. Não podem querer ter bons dependentes com a cabeça dura que muitos de vocês são. Eu tive que sacrificar minha cabeça dura genética diante de Deus, no altar de Deus, e dizer, Deus, eu não quero este caráter. E foi assim que Deus mudou minha vida e eu aprendi princípios que hoje eu posso ensinar a cristãos e não cristãos, até mesmo ateus.
podem aprender comigo princípios práticos que funcionam 100%. Depois temos os conflitos por vícios e delinquência. É um patamar difícil de ser tratado, uma questão difícil de ser tratada. Porque se é vício, é bastante resolvível, tratável. Os pais, os que têm alguma autoridade sobre os outros, têm muita chance de poder ajudar as pessoas com vícios. Eu fui pastor menonita em Curitiba, Paraná, Brasil. Chegou uma noite, quase meia-noite, um filho de alemães, bem loiro, olhos bem azuis, chegou, bateu, meia-noite, imagina, já todos estavam indo para a cama, já foram para a cama, e eu estava fechando a casa quando ouço batida de mão, corro a cortina, olho, digo para a minha esposa, que já faleceu, ela, digo, parece que é fulano, vou atendê-la. Fui lá, era o fulano, um simpatizante que congregava conosco, porque ele estava vindo fazia poucos dias. E ele veio essa hora da noite pedindo-me um lugar onde dormir, porque, e me contou, segundo ele, a verdade, creio que realmente contou a verdade, que ele estava bêbado e bateu na esposa, e a esposa perdoou e tratou ele bem. Mas, em outro momento, brigando com a filha de 11 anos, derrubou a filha pela janela num primeiro piso de um edifício de vários andares. Derrubou a filha e a filha quebrou a perna. Então, ele fugiu de casa e disse, eu sei que a polícia está me perseguindo porque ela saiu correndo buscar a polícia. Então a polícia está atrás de mim. Eu preciso de um lugar onde dormir. E eu, pastor dele, mas de dia, mais nada. Então eu disse, olha fulano, esqueci o nome dele. Eu disse, eu não posso te hospedar, mas vou te ajudar. Ele disse, eu fui na casa do meu cunhado, que é pastor, e ele não quis me atender. E eu deitei na grama da calçada da frente da casa e disse para ele, em inverno era, disse para ele, eu vou dormir aqui se você não quer me dar onde dormir. Cunhado dele, ele tinha confiança, né? Já que você não quer me dar onde dormir, eu vou dormir aqui. Mas ele para o cunhado não deve ter contado tudo. E disse que o cunhado dele ameaçou com polícia. E disse, tu te retira daqui ou chamo a polícia. Então ele falou para mim. Daí eu lembrei do senhor vir aqui e eu preciso que me dê onde dormir. Eu disse, eu te dou a solução, mas não aqui. Vou te doar R$50 naquela época, não sei se era muito ou pouco, mas creio que cobria facilmente uma cama num hotel, na época. Eu sabia, eu creio que sim. Daí eu disse, eu te dou este dinheiro e tu vai e procura um hotel onde dormir e passa a noite e está resolvido. E ele aceitou e foi embora rapidinho. Quando se trata de problemas de vícios, pastor, professor, professora, mestre, curatela, tutela, discipulador, pai, mãe, todos vocês podem resolver a questão de vício e os problemas que ocasionam os vícios desse dependente na casa ou na família ou no grupo de referência. Podem resolver.
existem princípios fáceis de praticar e de aprender e muito efetivos. E para tudo isso se necessita amor pela pessoa. Porque onde não há amor, se chama polícia. Mas onde há amor, se busca a solução do problema. E a polícia é só no último caso, num caso extremo de real perigo. Senão, não deve ser feito por esse caminho. Eu tenho experiência suficiente nessa área. Mas e se o caso é de delinquência? Aí é o problema grave do grupo de pertencimento ou de referência ao qual aquele dependente pertence. Aí seria grave, se é uma questão de delinquência. Eu desconhecia, mas ajudei um rapaz que logo me ocasionou muitos problemas dentro de casa. Provavelmente intento de abusar de um dos meus filhos. Provavelmente. E outros problemas graves me ocasionou. E eu não sabia que ele era drogado. Ele sempre fingia de que ele era um líder de adolescentes capacitado na sua igreja. Ontem ainda eu vejo um vídeo de um triste caso de um menino de uns 15, 16 anos, branquinho, bonitinho, que foi morto da pior maneira que você possa imaginar. Até queimado depois do abuso. E sabe quem o fez? Um líder de adolescentes e jovens da igreja. Então, hoje está muito difícil a coisa. Há perigo por tudo que é lado. Não está fácil. Agora, a mim me indigna que desconfiem de uma pessoa da minha idade, de uma pessoa idosa. Aí isso me indigna. Porque, embora pode haver equivocação no trato para com essas pessoas, que nos enganemos por alguma coisa que essa pessoa fale e pensemos que seja verdade, não obstante, a maioria das pessoas já idosas não estão para mentir. Se falam alguma coisa que estão sofrendo, a gente deve procurar descobrir a verdade com carinho e respeito. E ir até as últimas consequências buscando de ajudar essa pessoa. Eu digo com experiência negativa nesse lado. Mas, se houver preconceitos ou uma prevenção absurda e inviável para o caso, temos que perdoar e entregar nas mãos de Deus. Porque hoje há muito perigo. Esse tipo de problema está ocasionando que muitos lares estejam em conflitos e que não possa haver um mentoreado adequado nas famílias, porque normalmente, ou comumente melhor, os delinquentes estão sendo os filhos. Mas existem muitos casos em que o delinquente é o próprio pai, a própria mãe. Que coisa feia e triste. E eu creio que esses são crimes hediondos, realmente hediondos. Eu sou uma pessoa inclinada a amar, perdoar, ter paciência. Mas nesse caso, eu abogo por uma severidade absoluta para com essas pessoas. Porque fazer um mal para um dependente, ao meu modo de ver, é muita sinvergonhice, muita maldade, muita malignidade.
É o mesmo que alguém ganha para presidente e chega lá e só governa para ele e seu grupo, sua máfia, sua banda de delinquentes e mais nada. E descuida o povo, que votou nele e colocou ele na presidência. É a mesma coisa. Para mim, a mim me indigna demais. Isso não deve existir. Eu creio que na Argentina está acontecendo isso. Está acontecendo de um ex-presidente, o anterior, que fez exatamente isso. Fez coisas horripilantes contra o povo. Na campanha mentiu até quando dormia, para poder tipificar a gravidade do mentiroso que ele era, na campanha. Eu não sei o que fazem que não colocam ele preso. Eu creio que devia haver um mínimo de prisão preventiva. Se tudo que ele fez para o país foi danificar o país, roubar do país. Agora, isso é provado. Eu não sei se no Brasil é provado isso. Não vou me meter na questão do Brasil. Mas, no caso argentino, é provado. Foi provado, segue sendo provado. E todas as causas que se terminam no juizado, na justiça, terminam favorecendo ao povo e às vítimas. E essa banda de delinquentes que governou do 2015 ao 2019 na Argentina fica com a culpa e os caras continuam soltos. Então, algo está errado. Mas não pode haver relacionamento entre esse tipo de pessoas que estão ali no povo, contaminando e se dando de inocentes e ainda dizendo que querem voltar porque querem terminar o seu plano. Imagina o povo dependente deles. Será que vão de novo se sujeitar a esse tipo de maldades? A esse tipo de pessoas que não têm nomes? São impossíveis de ter um nome, de tão ruins e desumanas que são. E esses problemas estão nas casas, em muitas casas. Eu conheço famílias de crentes evangélicos onde há um filho, uma filha que são delinquentes. E os pais vêm sofrendo anos e anos e anos. E não só no âmbito evangélico, no católico também. E em muitos casos, por fora das igrejas, tem muitos pais que estão morrendo sem ver o problema resolver-se, porque o filho ou a filha são delinquentes. Agora, eu quero dar uma palavra de boa notícia para todos. Todos os casos de delinquência, por grave que seja, e por mais que mereça o peso da lei mais rigorosa de todas que possa existir no planeta, são resolvíveis pelo pastoreio genuíno de mentores espirituais bem capacitados e com autoridade na ciência e autoridade no espírito. Autoridade na área de uma alma sarada e de muitas experiências de sarar almas, curar, que muitos têm medo dessa palavrinha, curar. E também experiências dentro das próprias ciências, principalmente a psicologia, a antropologia, a sociologia. E as leis. Existem soluções. Mesmo que o elemento tenha que morrer no presídio, com prisão
perpétua, mas existe a libertação espiritual. Existe mesmo. Não estou falando de cura gay, estou falando de libertação. Porque em outro vídeo eu vou falar especificamente da questão da homossexualidade. E eu tenho uma posição única, que eu saiba. Já li e ouvi de monte. E não conheço nada aproximado à minha posição. Porque eu fui juntando tudo o melhor das ciências e também do ministério. E muita revelação divina. E eu descobri coisas que coloquei em prática e tenho visto mudanças, transformações extraordinárias. Eu vou dizer uma palavra em espanhol e procura no dicionário, porque eu nunca precisei no português. Espavento, sem espavento. Não sei como será no português. Sem espavento, ou seja, eu ajudei pessoas sem colocar no jornal, sem um letreiro que diz, aqui se faz cura de tal coisa. Não. Sem nenhum tipo de publicidade e de promoção. Nada. Sem nenhum tipo de promessa. Eu fiz na autoridade de Deus e do conhecimento das leis e das ciências. Um caso, já que falei de leis, uma menina não ia a trabalhar e eu mandava buscá-la, um carro, eu era o gerente da firma, mandava um carro a apanhar ela e trazer ao trabalho, e ela se negava a vir, e não vinha para, como eu orientava, que viesse com alguém mais, ou viesse com esse mesmo carro, a dar o seu descargo e dizer por que não vinha, trazer o certificado médico, enfim, buscava todos os meios legítimos de ajudar por meio deles a essa menina. E ela estava grávida. Até que um dia eu a despedi do trabalho. E quando eu conto isto para o dono da empresa, ele se agarrou a cabeça e disse, meu Deus, você não sabe o pepino que você me criou. Assim dizer aqui no Brasil, o pepino que você criou. O problema no qual você me meteu. Eu disse, não, para aí, Humberto, disse, para aí. Tu não sabe como foi. Deixa eu te explicar. E eu expliquei para ele como eu fiz, dentro da lei, estudando toda a lei, para esse caso. E ele disse, vão vir a me cobrar um monte de dinheiro porque não se pode despedir uma mulher grávida. E eu mostrei pela lei onde foi que eu achei os artigos de lei, que leis eu usei, tudo para justificar de maneira justa o despido e dentro de todas as leis, sem violar aquela outra. Ou seja, que não tivesse nada a ver com aquela outra lei que ele estava com medo. E ele me conta até o dia de hoje, ano 91 para 2022, são 30 anos, não? Ele me conta, desde aquela época, faz pouco ouvi, que nunca a justiça esteve atrás dele por esse caso. Nunca. A menina ficou despedida, ficou coberta no que era legal, o que lhe pertencia, ficou tudo bem. Então, posso afirmar para vocês, eu não prometo cura nenhuma. Vai depender de Deus, de você, das pessoas que vão depender das minhas orientações e que cumpram as receitas. Porque se eu dou uma receita e não cumpre, e vem e diz, não, eu fiz sim.
Eu fiz como o Senhor me mandou, ou me disse, me orientou, e está mentindo, não vai funcionar. Deus não apoia mentiroso nenhum. Então não funciona. Finalmente, tem os conflitos por herança genética representativa. Que será isso, hein? Eu digo de novo, é um título que eu criei, mas creio que está bem focado. Herança genética representativa. Tem filho que sai igualzinho que a mãe e o pai não suporta esse filho. Ou vice-versa. Sai a filha igualzinha que o pai e a mãe não aguenta essa filha. E eles sabem que há conflitos entre eles por causa desse ponto, dessa herança genética representativa. Interessante. Eu tenho 3 filhos homens e o caçula é o que mais se parece com sua mãe. E eu amei loucamente essa mulher. Mas se houve alguém na Terra que me ocasionou problemas como ninguém, foi ela. Ela me ocasionou tantos problemas e por amor eu sempre perdoava e a cobria e ajudava e socorria. E estava por antecipado sempre ajudando-a. Mas este filho reproduz tanto dela, mas tanto. Eu não tenho problema com ele. Não tenho problema. Quer dizer que eu superei. Eu madurei. Eu fui transformado. Eu tenho algo para ensinar. Porque eu tenho um exemplo tácito, claro, específico, concreto. Os outros filhos, o mais velho é misto. Eu diria 50% da mãe, 50% da mãe e 50% de mim. E já o do meio é quase 100% de mim. E sabe que com eles dois, eu tenho algumas diferenças. E cada vez que eu tenho alguma diferença, eu paro para pensar. Mas ele é igual que eu. Que coisa, herdou isso que eu não queria que herdasse. Ah, meu Deus. Mas então, mãos à obra. Antes de querer mudar ele, eu vou mudar eu. Esse é o caminho. E se pode, claro. Não vou parar de falar. Havendo oportunidade, eu vou dizer, mas filho, eu era assim. Eu ainda, por vezes, explodo e perco a paciência e caio nesse erro. Mas não é bom, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Porque tu não muda, não seja igual que eu nisso. Eu tenho essa autoridade de chegar a eles e falar assim. Mas tem pais e mães, e mentores, e professores que sabem que os seus dependentes estão herdando algo negativo deles e eles passam a mão na cabeça. E não corrigem. Ou corrigem hipocritamente porque eles continuam fazendo errado. Dizem, tu tem que ler, diz o professor. Tu não leu. Mas ele já está cansado de ler, não lê mais. Claro, 30 anos de professor, imagina, cansou. Eu tenho, como já contei, comecei a ler com 6 anos de idade. Vou para 70 anos, assim que são 63 anos que eu estou lendo. Eu não perco de ler um dia. Leio páginas e páginas e mais páginas todos os dias. Então eu tenho autoridade nessa área. Quando eu mando um escrito, 2 páginas A4
impresso. E o cara me diz, pastor, desculpa, mas eu não estou tendo tempo para ler. Que cara você vai pôr? Eu fico olhando para ele e digo, não tem tempo. Tá bem, tá bem. Eu já diminuo a ajuda para essa pessoa, porque eu sei que está mentindo. Eu sei que está sendo infiel consigo mesmo e está desprezando pérola. Gratuito. Eu não cobro e o cara não tem tempo para receber um presente. É brincadeira, né? E por último, estão os conflitos por imaturidade. Quando há imaturidade nos dependentes, aquele que é mais maduro, o mentor, o pai, o pastor, tem que ajudar. Tem o dever de ajudar. E se abaixar ao nível do infantil. Mas também, por outro lado, se eu sou um mentor e cometo algumas infantilidades que o meu mentoreado viu e me corrige, tenho que ser humilde para reconhecer e mudar. É uma vergonha seguir cometendo essas coisas com a idade que tenho. Mas quantos são velhos, tigres velhos, cheios de manchas e não querem tomar um banho? Um pastor disse para mim, me convidou a pregar na sua igreja e disse para mim, a oferta que houver é sua. Terminou o culto, eu não vou andar atrás da oferta. Eu comecei a sair, saudei um por um, chegou a hora de saudar a ele, saí para fora, lá estava um carro me esperando de uma pastora amiga que ia me pegar, e então fui até o carro, ele deixou eu ir ao carro, não me disse nada. Fui em casa sem nenhum tostão, e precisava, mas eu não cobro. Passou uma semana exato. Minha amiga disse, mas vai lá, não é pecado tu ir lá e dizer, pastor, talvez o senhor esqueceu, ou encarregou alguém, o tesoureiro, e não me entregaram a oferta. E eu me animei e fui lá. Falei assim com ele. Ele disse, desculpa, pastor, desculpa. Acontece que eu entreguei na mão do tesoureiro justamente para ele entregar aquela noite e ele não me entregou, disse. É verdade, está aqui, disse. E trouxe e me entregou. Depois, passaram vários dias, eu me encontro com o tesoureiro e dialogando, ele sozinho se descobriu e me disse, entrou, vamos supor, só para exemplificar, 600 e o pastor mandou lhe entregar 300. Finalmente, estão os conflitos de competições entre mentor e mentoreado, para generalizar ou geralizar. Conflitos de competições entre mentor e mentoreado. Tem muitas vezes que o mentoreado, não tanto filho, mas sim mentoreado, aprende tanto do seu mentor que depois se torna um inimigo do mentor e faz trapaça contra o mentor, faz de tudo contra o mentor para ele ficar com o capital do mentor. Então, esse é outro conflito, que tem outro tipo de solução que não vou tocar agora porque já não tenho mais tempo. E, finalmente, existem os vazios existenciais. Quando há vazios existenciais, o professor, a professora, o pai, a mãe, o mentor, o pai da Igreja Católica, o pastor, todos eles com vazio existencial,
Eles não sabem por que nasceram, para que nasceram e para onde vão. Eles têm um vazio existencial. Eles não têm solução fora deles. A solução está neles. Todos os seus problemas e conflitos ambientais e relacionais, mesmo que estejam nos outros, em definitiva são deles. Porque ele chegou a um título, mas não se preparou para esse título de padre, de pastor, de pai, de mãe, de professor, de professora, de mentor. Não se preparou para isso. Diria, usurpou esse lugar. Embora ele tenha um diploma, mas ele usurpou. Eu conheço um militar que tem como 200 quadrinhos, diplomas na parede da casa dele. Eu constatei que quase todos os diplomas e certificados que tem ali, ele próprio criou e falsificou. A parede está coberta de diplomas. E ele é pastor e militar. Então, os vazios existenciais são muito graves. Mas roubar, como é comum, e mentir também, são dois pecados comuns na humanidade. Temos que tolerar e temos que saber manejar. Não podemos ser juízes mais que os juízes e demandar dos juízes que sejam tão perfeitos nesses quesitos, quando que são pecados capitais. A mentira e o roubo. Mas sim, podemos demandar dos nossos governantes que façam coisas pelo seu povo. A mim não me interessa, e eu creio que a ninguém devia interessar. E muito mais se eu roubo. Mas, para aí, eu já vou explicar. Se eu também roubo, a mim não tem por que me interessar que um presidente ou um ex-presidente roube. Ou político. Não tem por que me preocupar essa questão. Se eu também roubo. Agora, que eu fique de boca cheia falando contra um ex-presidente, ou um presidente, ou um deputado, ou um senador, porque rouba, quando que eu também roubo, oh, eu sou um tremendo de falso, que faço mais mal à sociedade que aquele que rouba. Muito mais mal. Mas eu não roubo. Eu não roubo. Quando eu era criança, sim. Adolescente também. Roubei. Até recém-casado, com 22 anos em diante, os primeiros anos de casado, roubei, sim. Um dia, comecei a recorrer à casa de cada um deles e devolver ou pagar as dívidas. Como é a palavra? Bom, não importa. Procurava resolver com todos as pendências que eu tinha com cada um deles. Até que chegou um momento que não sabia mais onde haveria um pecado na minha vida. Esse trabalho, essa campanha, eu livrei na minha vida, na minha própria vida. Por isso eu tenho autoridade agora de falar destas coisas. E enquanto a vazio existencial, longe de mim, muito longe de mim, muito longe de mim. Eu posso morrer matado, ou muito feia a minha morte, que podem até dizer, de certo ele estava em pecado. Eu desde já estou dizendo para todo mundo, a quem eu encontro e posso ensinar a palavra de Deus, eu digo, não tem nada a ver como nós partimos da terra, não tem nada a ver. Porque nós vivemos num mundo de mal. Qualquer um pode morrer por acidente e não tem a culpa de ter passado por esse lugar do acidente exatamente quando o acidente ia acontecer. E tantas outras causas. Então, no mundo em que vivemos, não existe uma justificativa para a maneira como as pessoas morrem. Podem ir tranquilamente para o céu. E eu não sou quem para mandar para o inferno.
e nem fazer o vice-versa, ou seja, o contrário. Não. Não sou quem para julgar. E eu digo para as pessoas, eu posso morrer de qualquer jeito, não importa. O que importa é como eu vivo. Olhem como eu vivo. Olhem minha vida e olhem minhas obras. Até o último momento. Isso é o que vale. Não como eu morro. Ah, morreu lá na guerra na Ucrânia, morreu, então é mártir. Estuda essa história para ver quem é mártir de lá. E quem é homicida, assassino. Está tudo mal contado hoje. Tudo contado propositalmente com mentiras. As grandes potências estão fazendo isso, cada um puxando para o seu lado. Porém, a verdade existe e podemos saberla. Termino aqui este vídeo. Abusos e solidariedade para com os pais e os mentores. Abusos sempre vai haver. Como eu falei antes, dos próprios filhos, ou mentoreados, ou discípulos, alunos, e também de pessoas que não têm nada a ver. Não tem nada a ver com a questão e vem opinar e querer arrumar e fazer justiça. Muitos abusos existem contra as pessoas que estão, na maioria dos casos, dando sua vida pelos dependentes. Mas tem casos adversos também, totalmente o contrário. E também existem solidariedades, genuínas e falsas. Existem. Mas eu quis neste vídeo lembrar de todos eles com solidariedade e dizer, eu sou um pelejador a favor de que nunca esqueçamos os nossos pais. Nunca deixemos de lado os nossos pais e avós. Nunca menosprezemos os nossos pastores. Nunca menosprezemos nossos mentores e professores, empregadores. Nunca. Sempre temos que ter em alta estima os que passaram por nossa vida, nos ensinando a viver e nos ensinando mistérios da vida e dando parte de sua vida para que hoje sejamos o que nós somos felizes em ser. Sempre temos que olhar para trás e respeitar. Sempre. Aquele que não tem passado, não tem futuro. Não tem futuro. Temos que olhar para o passado e respeitar o passado. E tem muita coisa do passado ainda que é valiosa hoje e é vigente nos dias de hoje e continuará sendo vigente. E temos que descobrir e temos que ser solidários com eles e agradecidos acima de tudo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, um abraço e que tenham dias e anos de vida para desfrutar destes ensinos.